Oi, gente, tudo bem? Nesse vídeo, a gente vai terminar a leitura do capítulo 5 de Canaã. A gente tinha, na última live, interrompido a leitura desse capítulo no momento em que o Milcau e o Lentz se apressaram ali para ir para a casa do Jacó Miller, em que está acontecendo uma festa depois do dia de comemorações religiosas na igreja. Vamos lá? Nas cercanias da casa de Jacó Miller, a paisagem tinha um realce e a vida comunicada pelo movimento da gente que se ia reunindo. Muitos a pé ou montados vinham da capela do Jequitibá, outros de Santa Teresa e outros do Cachoeiro. A casa tinha uma bela situação no centro de várias estradas e era um dos maiores pontos do comércio do interior da colônia, e aos domingos um dos mais procurados pelos habitantes do lugar, por moradores de longe e até pelos caixeiros da cidade. Era um sobrado branco, no fundo de um vale, e à margem do endiabrado ribeiro que descia em tropel infindo do morro para o Santa Maria. É um riacho bastante barulhento, provavelmente que vai passar por muitas pedras no seu leito, e ele está indo para virar uma afluente ali do rio Santa Maria. À roda dele, ao redor do sobrado do Jacó Miller, o terreno estava limpo de plantação e havia um pequeno campo de relva tenra e fresca que brilhava ao sol. O sobrado ficava destacado das grandes massas de árvores e de folhagem que vestiam as pedras dos morros. Ao chegarem ao terreiro da casa, já as vozes da festa vinham ao encontro dos dois novos colonos. E eles foram entrando no meio do ruído de agitação dos alemães, à sombra da varanda, quando a tarde começava a refrescar e a luz a esmorecer. Então, está começando a entrar ali naquele momento de pôr do sol, tá? Venham, venham, meus amigos! E Felicíssimo, gritando, corria para eles, arrastando-os. Os outros, espantados da efusão do agrimensor, perguntavam para onde os levava. Vamos a um copo de cerveja. Não, obrigado. Arranjemos antes um lugar aqui, à sombra, disse Milcau, porque precisamos de descansar. O agrimensor ficou meio amuado. Ora, bolas! E os deixou bruscamente. Milcau acompanhou para lhe dar uma explicação da recusa, mas o outro, levado pelo rompante, lá se foi, metendo-se pelos grupos e entrando no armazém. Milcau desistiu de segui-lo e voltou a Lentz, procurando ambos um lugar para descansar. Acharam-no, enfim, em um banco, debaixo de uma laranjeira, em frente à casa. A gente movia-se muito. Bando de moças de branco passavam de mãos dadas. Rapazes corriam pelo campo em mangas de camisa, em apostas brincalhonas. Uma pequena vadia espalhava-se guinchando pelo terreiro, como um bando desesperado de maitacas. Maitaca é um tipo de pássaro. Pequena vadia aqui provavelmente não tem nenhuma conotação pejorativa de caráter sexual. É uma pessoa desocupada, talvez preguiçosa, possivelmente uma jovenzinha, talvez uma criança, tá? E mangas de camisa é uma expressão na época para falar do homem que se apresenta sem o casaco. E você consegue ver as mangas da camisa dele. Outros entravam e saíam do armazém cantarolando com a voz rouca e a gesticulação de embriagados. O estrondo dos pés que dançavam no sobrado ecoando no vasto armazém e o som langoroso de um realejo incessante desciam do alto, atordoando a gente. Langoroso é sem energia, mole, preguiçoso. E nas janelas muitas pessoas com um ar indiferente debruçavam-se para o terreiro, olhando a agitação em volta e fitando pasmadamente a paisagem, que parecia também mover-se toda, arrebatada pela celeridade do regato. Milcau, que se tinha conservado mudo a contemplar satisfeito o prazer alheio, viu um rosto amigo que se aproximava. Era a Joca, que em mangas de camisa de lenço ao pescoço e um cinturão de couro segurando a calça, vinha saudá-lo abrindo a boca em que se apertavam os dentes felinos, os dentes que são pontiagudos como dentes de um felino. Então vieram divertir-se um pouco? Sim, senhores, já é coragem que do Rio Doce aqui é um estirão. Então, ali é muito distante, é coragem vocês virem aqui, né, enfrentar essa estrada toda. Saímos de madrugada e fizemos a viagem sem grande fadiga, respondeu Milcau. Lá isso não, interrompeu Lentz, porque estou que não me posso mexer. Começo a ter fome também. O que não falta é comida. Olhem só lá para dentro do armazém, para cima das cabeças desta gente. Vejam que povo está ali agarrado ao balcão. Parece urubu cercando carniça.
E atrás, nas salas, as mesas já estão apinhadas para a hora do jantar. O que é preciso é marcar os lugares desde já. Seu chefe se encarregou disso, referiu Lentz. Sumiu-se de nós e esqueceu-se de dizer-nos o que arranjou. Mas ele há de voltar, concluiu confiante Milkau, e estou certo de que temos tudo arranjado. E você, Joca, que fim levou? Rolando, amigo. De um lado para o outro a fazer medição, agora lá para o Guandu. Isto é, estes dias nós descemos ao cachoeiro para folgar um pouco. E como vão lá no prazo? Já sei que a casa está bonitinha. E o cafezal? Plantado. No roçado que fizemos? Sim, ao lado da casa. E quando beberemos desse café? A resposta foi um gesto largo de mão indicando o tempo remoto. Por um instante, uma ligeira sobreexcitação coloriu as faces de Lentz, que tremia em pensar no vago da distância ainda à sua frente e naquela vida estranha que levava. Ah, agora a coisa vai ser mais animada, disse em sobressalto o mulato, olhando alvoroçado para o fundo. Lá vem a banda. Os músicos da Filarmônica do Cachoeiro vinham chegando ao arraial é o vilarejo, e todas as vistas se voltavam para ele. Um grande rebuliço fez-se no povo e repentinamente todos se foram aproximando da banda, que, caminhando lentamente, como por um velho hábito, se dirigia para um pátio ladrilhado de cimento, que era o lugar destinado para secar o café comprado por Jacob Miller. Nos dias de semana, uma grade de arame protegia esse pátio da invasão dos animais e da criançada. Aos domingos, quando havia festa, a grade era retirada e todos tinham a liberdade de penetrar na área. Joca deixou Milkau e foi se postar ao lado dos músicos, alguns dos quais eram seus conhecidos e camaradas. Então, minha gente, vocês hoje estavam com preguiça de desunhar. A rapaziada aqui já andava impaciente. O velho Martim já está com o braço morto de tocar realejo para entreter o povo lá em cima. Vamos à gaita? E contente, o mulato começou a dar vivas à banda do cachoeiro. Um alarido de gargalhadas e aclamações acompanhou os vivas. Os homens da música sorriam, rubros de vexame, eles são vermelhos de vergonha. E todos automaticamente tiraram o chapéu agradecendo. Foi um delírio para o maranhense, que começou a dar outros vivas ao povo do Cachoeiro e Jacob Miller, a união da rapaziada. Todos se divertiam, gesticulavam, dançavam descompassados, acompanhando a banda. Os músicos instalaram-se num dos ângulos do pátio largo, liso, lavado, que recebia em seu lajedo, para irradiá-la, a força do sol. No momento ficou coalhado da gente simples e fácil de contentar, desses que são amados da alegria e em que ela não encontra atropelo para reinar livremente. Colocadas as estantes, os músicos sentaram e começaram a tocar uma marcha de que cada qual, entusiasmado, ia repetindo os compassos. Joca cantando marcialmente, com os olhos acesos e as narinas arregaçadas, as narinas bem abertas por conta da respiração acelerada, perseguindo um bando de raparigas louras, coradas, que fugiam rindo num fingir o susto. Alguns velhos, já ébrios, já bêbados, de cachimbo ao queixo, arrastavam as vozes, fazendo mesuras às mulheres, fazendo reverência às mulheres, que riam destemperadamente. As crianças invadiam o terreiro, vindo em grupo, abrindo espaço aos empurrões. O dono da casa, todo de branco, em mangas de camisa e com um grande chapéu de palha na cabeça, apareceu no pátio e, depois de se entender com o mestre da banda, principiou a falar, dando ordens. Algumas velhas aplicavam-lhe palmadas nas costas, outras puxavam-lhe levemente a barba. Ele respondia aos socos, berrando: "A festa das crianças, limpa o terreiro. Arreda, vocês têm baile à noite." E depois, persuasivamente, virava-se para os mais teimosos. "Anda, meu velho, ajuda-me que tenho de atender a freguesia. Olha, vai tomar um copo lá dentro." Era o argumento irresistível e proveitoso, porque a miragem desse copo afastava o homem dali e dava algum lucro ao armazém. O lugar ficou limpo da gente grande que se enfileirou aos lados, formando o quadro do pátio. A criançada, agora sobre ele, girava doidamente, a rodar, como se fosse movida por um pé de vento. A música acabou a marcha e deu o sinal de uma quadrilha. Um velho alto, com uma longa sobrecasaca preta e surrada, de óculos azuis e uma cara de genipapo murcho, penso uma cara de maracujá murcho, entrou no terreiro para dirigir o baile infantil. Foi um instante de sossego. O homem mandou que os pequenos se ordenassem pelos sexos e começou depois a distribuir os pares, chamando cada criança pelo seu nome.
Alberto e Emma, Herman e Sofia, Guilherme e Ida. Às vezes, um dos pequenos recalcitrava contra o arranjo, né? Vai ali reclamar contra o arranjo, protestar. Mas eu estou comprometido, professor. Como? Com quem? Com Augusta Feltz. Mas não é possível, você tão miúdo e ela tão crescida, replicava o velho, tremendo-lhe as mandíbulas moles. No círculo, as mães intervinham, acompanhadas por outras vozes de mulheres. Deixe, senhor professor, que aqui tem, cada um escolhe a que deseja. O mestre resignava-se, e Augusta Feltz, com seus 12 anos, de canelas compridas e olhos mansos de veada, lá ia para a forma, inclinando o pescoço para o cavalheiro, que a levava de braço, fitando-a muito ancho, muito vaidoso, estava o rapaz ali, o rapazinho que vai dançar com a Augusta Feltz. Afinal, o professor conseguia arranjar as quadrilhas, e a música rompia a dança. Os pequenos estavam exercitados, de modo que tudo corria em ordem, sem confusão. Das pessoas grandes, muitas ficavam entretidas, acompanhando a festa das crianças. Outras, porém, fatigavam-se da atenção e punham-se a passear pelo arraial, indo à beira do rio, deitando-se na relva para verem passar a água. Alguns, de braço, como noivos, iam se perdendo pelo mato adentro. E outros se reuniam ao balcão, a beber e a cantar as velhas estrofes do prazer e do convívio humano, que na ilusão instantânea os transportavam à terra abandonada. Em tudo, no menor movimento, no mais pequeno gesto, a reunião ali na estação do Caju dava a sensação do esquecimento e da alegria. A gente estranha muito essa construção mais pequena, mas ela é muito comum em Portugal, tá, gente? E hoje a gente usaria, evidentemente, menor nessa função, tá? Era isso que eu procurava, dizia Milkau a Lentz, quando passeavam pelo terreiro ao ritmo da música e olhando a cena. Era isto que eu procurava e que, enfim, achei. Viver no meio de gente simples, partilhar com ela o seu doce esquecimento da dor, matar o ódio. Compara esse povo com os homens de outras terras, onde cada um parece possuído do espírito do demônio, solto sobre a face do mundo, devastando-a nos seus impulsos de loucura e estrebuchando para morrer num espasmo de maldade. Aqui, ao menos, é a serenidade, é a calma, é a alegria. Mas, observava Lentz, traçando no rosto um gesto de desdém, no fundo isto é a estagnação, é uma existência vazia e inútil. E não é o amor a ação por excelência? E não é ele a força que aqui na colônia, no canto do universo, move os homens? Que queremos mais? Aproximaram-se do baile das crianças, que prosseguia vivo e animado. Agora havia uma grande roda dos dançantes que, ora célere, acelerada, ora vagarosa, se ia movendo aos cantos infantis. As crianças estão cantando ali com suas vozes infantis, estridentes e desafinados. E quando a meninada estava muito entretida, um sujeito mascarado saltou no pátio, disfarçado em palhaço maltrapilho, besuntada de alvaiade a cara. Alvaiade, gente, é um tipo de maquiagem branca, tá? É muito antiga, assim, na Idade Média se falava desse tipo de maquiagem branca que você passa no rosto. E beiços e faces pintados de vermelhão. Uma imensa risada dos grandes o recebeu. E os meninos pararam a dança meio espantados, abrindo o círculo. O palhaço começou a cabriolar, a fazer cambalhotas, a gritar, imitando animais, e daí a pouco, no meio da algazarra geral, metia-se na roda das crianças, de olhos tapados a diverti-las. Preste atenção nessa cena e nessa aparição desse palhaço, porque vai ter um paralelo mais tarde nesse capítulo, tá? Preste atenção nisso, guarda essa informação. E felicíssimo que não nos procurou mais, lembrou Milkau, afastando-se do círculo com o amigo pelo braço. É verdade. Creio que desconfiou conosco. Vamos procurá-lo, propôs Milkau. É tempo, mesmo porque já podíamos ir jantando, acedeu Lentz. Já àquela hora, o sol, esfriando, transformava magicamente o panorama, graduando a cor que parecia surgir pouco a pouco do seio secreto das coisas e se expandir mais livre à superfície luminosa. Sem o excesso de luz, as cores se tornam mais nítidas, tá? A aragem, o vento, refrescava o tempo, passando volátil pelas cabeças louras das mulheres.
brincando-lhes nos cabelos, num leve arrepio que lhes descia da nuca. A paz da tarde, avançando sutil, reinava sobre as gentes, entorpecendo-as com a sua doce perfídia. A tarde é traiçoeira, de alguma forma. Ela está prometendo talvez ali uma temperatura amena que essa noite não vai trazer. Mas onde se meteu o agrimensor? Onde se meteu ele? Ia dizendo Lentz, passando de grupo em grupo e mirando por toda parte. Hoje ele está misterioso conosco. Também, por que não lhe aceitamos o copo de cerveja? Não custava nada uma amabilidade. E não se perdia um camarada tão idiota, concluiu Lentz. Também vais logo aos extremos. Procuraram o agrimensor pelo terreiro, dando volta por trás da casa. Uma caminhada inútil. Foram até a margem do regato, chegaram até a beira das estradas e precipitaram-se para onde avistaram grupos de gente, na esperança de achar o cearense. Tudo em vão. E entraram no mato. Debaixo de uma carregada sombra, um par amoroso, cochichando, descansava. Com a presença dos estranhos, o jovem abaixou a cabeça, enleado, atrapalhado, disfarçando a remexer nos gravetos espaços do chão. A rapariga, porém, numa tranquilidade altiva, com os olhos serenos e francos, expulsou os perturbadores. Ela os encarou e aí esse simples olhar vai perturbar. Ali eles vão entender que estão sendo inconvenientes e vão sair do espaço. Quando tornaram à clareira, desistiram de procurar Felicíssimo no arraial e se encaminharam para casa. O balcão continuava sempre cercado. Bebia-se largamente e numa língua arrastada, enfadonha, cantava-se. A língua arrastada, as pessoas não têm mais uma dicção tão clara, tem vozes de pessoas bêbadas aí, tá, gente? Os dois amigos lançaram uma vista d'olhos pelo armazém e não viram o agrimensor. A mulher de Jacó, percebendo os indecisos, fez-lhes um gesto, perguntando-lhes o que bebiam. Milkau, desviando delicadamente alguns colonos pesados e oscilantes, eles não estão ali com muito equilíbrio porque estão bêbados, chegou-se a ela, indagando de Felicíssimo. A mulher aconselhou-os a subir à sala do fundo, onde se servia o jantar, pois talvez aí o encontrassem. E falou-lhes dos lugares encomendados para 3. Então, ele reservou realmente ali um espaço para 3 pessoas. De fato, no sobrado, enquanto a sala da frente se achava quase deserta, e apenas com algumas pessoas à janela vendo o baile das crianças, a sala do fundo estava num grande burburinho. Tem muito barulho e confusão. À mesa, muita gente sentada comia avidamente, com apetite. Em pé, uns com pratos na mão, tomavam caldos, e outros, agarrando linguiças, fatias de pão, mastigavam com uma fome voraz e com os olhos injetados, fixos num espasmo de satisfação bestial. Um cheiro de alho, de vinagre e pimenta excitava a multidão e entretinha a sua voracidade, o seu grande apetite. Felicíssimo estava numa cabeceira da mesa, com 2 lugares vazios de cada lado. E quando avistou os companheiros, chamou-os um sobressalto. Aqui! Aqui! Os outros foram rompendo o caminho e tomaram os seus lugares. Até que, afinal, vocês resolveram vir? Pensei que não quisessem saber de mim hoje, pois tão entretidos andavam. Viram passarinho verde? Ora, respondeu Lentz, não mude os papéis. Foi você exatamente que nos deixou, e meio amuado não se importou mais conosco, que sem nenhum conhecimento temos andado vagando a matroca. A matroca é sem rumo. Não me conte histórias, patife. Imagino quantas amizades não tem por aí, com quanta rapariga não tem falado. Vamos lá, nada de segredos. Então, o Felicíssimo está querendo saber aí se eles têm ali alguma moça em vista, se estão de paquera com alguém, se arrumaram alguma namorada. O alemão enrubesceu, ele ficou vermelho e não sabia como replicar. Milkau veio em socorro. Lentz não se preocupa com isso. Vá pregar noutra freguesia, seu maganão, seu malandro. O nosso interesse é misturar-nos à alegria deste povo, compreender a sua vida e felicidade. Felicíssimo olhou com os olhos miúdos, caídos e vagos. O olhar dele está denunciando que o Felicíssimo está já meio bêbado. Depois, com a cara feita de um riso complacente e velhaco, um riso malicioso, arrastando a voz. Então, ele realmente está bêbado, tá, gente? Qual, camarada? Não me conte rodelas. Não vem com conversa fiada, com mentiras.
Então, você mesmo, você que lá na sua língua procura misturar-se à alegria desta gente, que quer mais senão? O pior, meu amigo, é que com esta discussão nós vamos ficando sem jantar, cortou Lentz. Oh, é verdade, gritou o agrimensor, erguendo-se apoiado nas mãos. Em pé, berrava chamando os criados. Afinal, uma rapariga atendeu, postando-se em frente ao cearense, à espera de uma ordem. Felicíssimo mirou-a com malícia, piscando os olhos para o companheiro, e depois, como a alemã, enleada, atrapalhada, talvez meio envergonhada nessa situação, quisesse partir, ele resolveu-se a falar. Meu bem, meu amor, você traga a jantar igual que me tem trazido para estes dois amigos. Comecemos por um caldo de ervas. A criada desapareceu rapidamente com um movimento airoso, um movimento elegante, como um passo de dança. Felicíssimo estalou a língua, atirando-lhe os olhos que a seguiram como servos amorosos. Ah, esta vida, murmurava o agrimensor melancolicamente e sem saber o que dizia. Puxou o copo de cerveja e bebeu. Olhou a garrafa que esvaziara, bateu na mesa, pedindo que lhe trouxessem outras 6. Nós não tomamos tanto, objetou Milkau. Se vocês fizeram voto, eu não fiz. Beberei todas 6. Milkau e Lentz começaram a jantar dos pratos rústicos que serviam no meio de algazarra e de desordem. Muitos caixeiros da cidade, mais bem trajados que os camponeses, recusavam a comida ordinária e pediam aves em conserva de que se serviam bebendo vinho do Reno. Alguns destes rapazes, que eram da casa de Roberto, reconheceram os antigos hóspedes nos novos colonos e os cumprimentaram com gestos de cabeça numa expressão amável. Dos seus lugares, ofereciam-lhes vinho, acenando com a garrafa. Milkau agradecia com outro gesto e o grupo continuava a beber, indiferente e desdenhoso do resto da gente. Então, eles realmente estão desprezando aqueles que são apenas camponeses. Tem uma questão de classe aqui, tá? São os caixeiros, os comerciantes desprezando os camponeses agricultores. Felicíssimo bebia sempre com grande alarde e tanto barulho fazia que não tardou muito a cair sobre ele a curiosidade geral. Excitado por essa atenção, o agrimensor exibia-se por todas as formas. Cantava, dançava, trepado na cadeira, subiu na cadeira, de copo em punho, levantando brindes. Os camponeses o admiravam numa alegria infantil. Os rapazes da cidade o deprimiam com aplausos irônicos, com frases insultuosas, ditas no meio de risadas. Deprimiam aqui humilhavam, tá? Estão fazendo bullying com o Felicíssimo. A estes o agrimensor respondia, improvisando versos em português, versos dessa toada sertaneja que lhe falava tão intimamente. Muitos o não entendiam, mas a cadência dos versos os enternecia e era como amor que pediam ao cearense que não parasse. Este variava o seu repertório, cantando canções alemãs que estropiava, né? Ele cantava mal, isso meio que assim, acabava com a música. Mas que ao seu lado eram retomadas com brio, com entusiasmo pelos colonos. Se o Felicíssimo está cantando muito mal essas músicas, os alemães conhecem muito bem, estão cantando direitinho, apesar de também estarem bêbados. Produzia-se um berreiro descomunal, feito de vozes de velhos, moços e mulheres, aumentado pelos repiques nos copos e nos pratos. Os barulhos, os sons dos copos e dos pratos que são bem agudos, tá? E pelo som estridente de um realejo tangido num impulso frenético para acompanhar as canções, cujas notas graves eram abafadas no barulho, destacando-se apenas os agudos violentos e ferozes. O dono da casa, querendo conter a matinada, tomou Felicíssimo pelo braço para forçá-lo a descer da cadeira. O agrimensor o repeliu, continuando a gritaria, e outros o cercaram, protegendo-o contra Jacó, que foi expulso da sala aos empurrões. O agrimensor ordenou por sua conta mais cerveja, que mandava distribuir em torno. Disputava-se cada garrafa das mãos das criadas, e na confusão, na desordem, na desatenção, o líquido espalhava-se pela mesa dos copos entornados na sofreguidão da conquista. Milkau, temendo pelo agrimensor, propôs-lhe saírem um pouco, a desfrutar o resto da tarde no terreiro. Daqui não arredo, gritava ele. E os alemães embriagados o acompanhavam num berreiro. Não arreda, não arreda! E de então em diante estas palavras serviam disparatadamente de estribilho a cada canção.
Os que ainda tinham consciência riam gostosamente da ira dos outros, e mais que tudo do efeito dos próprios cantos, cheios de versos de amor, de idílios campesinos casados com aquele estribilho do cearense. Não arreda, não arreda. Milkau e Lentz julgaram-se no meio de doidos, que se fitavam com expressões várias de desdém e de divertimento. E os dois foram se esgueirando da sala, sem cólera, perseguidos pela vaia dos que ficavam. Fora, a lua vinha rompendo, e a claridade que dela descia apoderava-se furtivamente do domínio da várzea abandonada pelo sol. É furtivo, né? Então você nem está percebendo o que está acontecendo. E nesse instante indeciso, intermediário, o vento extinguia-se e todos se sentiam sob um encanto misterioso de saudade, de repouso, com os olhos pregados no espaço, abismados em melancolia. No terreiro, as crianças fatigadas estavam serenas, intimidadas pelo silêncio que elas mesmas faziam, e as mais pequenas, cabeceando de sono, encostavam-se às mães sentadas no chão. Os músicos recolhiam os instrumentos e vinham vagarosos jantar. Os dois amigos caminharam até o rio e o foram margeando, descuidosos por algum tempo. Detiveram-se e sentaram-se nas pedras. E mais tarde, como esfriasse e ouvissem de novo a música, volveram à casa da festa. Quando a descobriram, ela estava iluminada, e a luz rubra e quente que saía das janelas e das portas abria um círculo de fogo em fosforescência, dentro da claridade mansa e leitosa do luar. Então, vê que tem aí duas iluminações, uma luz amarelada, avermelhada, que é a luz artificial, que está ali na área do baile, que começou, e a outra é a luz do luar, que está ali no espaço natural. No terreiro, já não havia quase ninguém. As crianças tinham debandado, os grandes haviam partido para as colônias, ou se tinham recolhido ao salão do baile. Subiram ao sobrado, onde na sala da frente se começava a dançar. Ali a música tocava uma valsa arrastada e langorosa, né? Sem energia, mole. E pouca gente dançava, pois muitos ainda permaneciam à mesa ou se postavam encostados às portas e às janelas, tímidos e negligentes. Em geral, os pares compunham-se de raparigas que, enlaçadas umas às outras, rolavam provocadoras, sacudindo com seus movimentos o torpor dos rapazes, até que estes, estimulados, viessem separá-las, tomando uma delas para seu par fixo. Não se passou muito tempo sem que o baile entrasse em plena animação. A sala, depois que a noite avançara, fora mais iluminada. A música não cessava de tocar e todos se divertiam alegremente. Agora é que se podia ver a variedade de gente aglomerada na casa de Jacó. Ali estavam negociantes do caixoeiro com as mulheres, caixeiros da cidade, tropeiros, lavradores, criadas, e todos reunidos numa grande promiscuidade, sem separação de classes. Diante de Milkau, que sentado a uma janela aberta acompanhava a festa, passou, na série de pares de uma marcha polaca, uma jovem de flexível graça, de movimentos ondulantes, voluptuosos, são movimentos sensuais, distinguindo-se do resto das raparigas, desengonçadas ou morosas, arrastadas com estrépito pelos seus pares. Um homem de tosca figura, que estava ao lado de Milkau, referiu-se a ela. Não há nenhuma que seja capaz de chegar a Luisa Wolff. Realmente é muito graciosa. É preciso conhecê-la para saber que não é só no baile, é em tudo. Parece que não cansa de levantar aquela cabecinha. Amanhã estará trabalhando com o mesmo ar. Naturalmente é uma colona. Não, é criada do caixoeiro, e o patrão dela é aquele mesmo que é o seu par, Martim Fidel. Não conhece? Não, pois admira um dos negociantes mais ricos da cidade. A família está toda aqui. A mulher já é velha como ele. Lá vai ela ao braço daquele mocinho alto, de nariz grande, não vê? É um colono e filho de colono no Jequitibá. O pai dele está dançando. É aquele baixo, gorducho, barbado e de chapéu na cabeça. O par é a criada, uma desenxabida, como vê. Sem graça, não tem a beleza, não tem o ar interessante da primeira mocinha, essa que foi identificada aí como desenxabida e que está dançando com o patrão da Luisa Wolff. E aí, vamos lá, olha os paralelos. O baile das crianças aconteceu à luz do dia, num espaço aberto. Esse baile está acontecendo num espaço fechado.
Lá se destacou uma mocinha que é a mais alta, a mais desenvolvida. E a gente vai ter, então, essa cena de um baile que começou. E vamos lembrar que quando o baile das crianças estava ali se desenvolvendo, vai ter uma cena em que alguém aparece e faz uma série de movimentos e faz sons. E essa pessoa tem uma função ali que é de um palhaço. Segura essa informação e vamos continuar. Os dançantes continuavam no compasso marcial da polaca, executando variadas figuras, ora desenhando meias-luas, ora separando-se em alas, marchando frente a frente, ora fazendo evoluções de homens e mulheres, separados para se reunirem depois de diferentes voltas. Os movimentos eram tardos e pesados, dentro de sapatos grossos, ferrados, batendo fortemente os pés no assoalho, arrastando-se com esforço, faziam um barulho seco, enorme, que dominava as vozes dos instrumentos. Quando a contradança parava, os pares voltavam-se num mesmo instante, como por uma combinação mágica, e todos livres se moviam vagarosamente procurando os bancos encostados às paredes das salas ou aos cantos das janelas. Muitos saíam até ao terreiro para refrescar. Namorados passeavam ali no escuro, abraçados. Velhos fumavam seu cachimbo, resmungando conversas preguiçosas, até que, de novo, a música dava o sinal, e todos voltavam à sala, em ordem, sem o menor embaraço, passando a dançar automaticamente, de charuto ou cachimbo ao queixo e chapéu na cabeça, enquanto as mulheres amarravam lenços ao pescoço, por causa do suor que lhes escorria da fronte. Né? O suor está discorrendo ali na cabeça, o lenço no pescoço é para absorver esse suor. Milkau estava só. O seu informante tinha-o abandonado, farto de lhe relatar coisas da colônia. Lance, desde muito tempo, não aparecia na sala, e o amigo pensou que, fatigado daquelas simples e monótonas danças, estivesse no terreiro solitário. Felicíssimo não saía da sala de jantar, onde, com amigos alemães, continuava a cantar e a beber. De vez em quando, ao menor silêncio da música, as vozes deles, alegres, entoadas, entravam num grande alvoroço. Junto de Milkau, no mesmo banco, sentaram-se duas mulheres. Numa delas, reconheceu ele a mesma que na capela o fitara durante o seu sono. Estavam ali, a descansar bem perto dele, aqueles mesmos olhos meigos e infinitos, sobre os quais via boiar imagens doloridas que seriam a vida e o amor da rapariga. Esta respirava ofegante, tinha um ar fatigado e sentava-se num pesado abandono. Também, da sua parte, ela não deixou de acompanhar a furto o vizinho, e às vezes, mesmo com certa ousadia, o mirava nos olhos, plácida e inocente. Havia nela certa beleza, uma distinção maior do que era comum nos colonos. O porte era gracioso, o busto erguido, porém de um contorno farto, e as mãos brancas, talvez longas demais, saíam dos braços como cabeças de galgo. Mas o que ela tinha de superior era a fronte, aberta. Era o cabelo louro, fofo, volátil. Era a expressão da sua boca descorada, mas úmida e bondosa. Ela não tem os lábios muito corados, né, muito coloridos. Alguns minutos depois, tocou de novo a música uma valsa, e quase todos foram dançar. Milkau então falou à vizinha. Não dança? Ela não se intimidou ouvindo a voz dele, até então silencioso e tranquilo. Respondeu prontamente. Não, não posso, pois não me sinto bem. Mas se quer um par, aqui tem esta minha amiga, que é uma das melhores na valsa. E com este gesto de carinho quase maternal, pegou na mão da outra rapariga que se deixou acariciar negligentemente, como habituada àquelas maneiras da amiga. Milkau ficou meio confuso e desculpou-se, confessando que não sabia dançar. E a sua interlocutora. É o que me acontece pretextar, quando não me sinto bem. Mas ninguém me acredita. Vejam só. E sorriu levemente. A voz dela era um canto íntimo, sonoro, e como que rasgava um tênue véu para mostrar a deliciosa paisagem da sua alma. E como em toda voz humana, o acento da sua era uma revelação da personalidade íntima. Pela voz, que traduz a música do cérebro, percebem-se as qualidades secretas de cada espírito, conhece-se a nobreza ou a grosseria da raça ou do grupo moral a que pertencemos. Então, a etnia vai ditar o sotaque, não é a cultura do local em que você nasce. Isso vem da genética, segundo esse trecho. Fazia tempo que não aparecia nenhuma questão racial clara. Voltaremos a ter mais dessas referências agora na sequência, tá? Um rapaz se aproximou
e, sem dizer uma palavra, à moda do lugar, tomou pelo pulso a outra moça, arrastando-a para a dança. A rapariga ergueu-se e, voltando-se para a amiga, disse radiante e rápido: Maria, onde me esperas? Não quero me separar de ti. Tenho tanto que te dizer. Por aqui mesmo, neste banco ou na janela. Quando a jovem partiu, arrebatada pelo par, Maria disse a Milkau: Não lhe parece tão boazinha? É filha de um colono de Luxemburgo. Há muito não nos víamos e hoje tem sido um regalo. Tem sido uma festa, tem sido um presente. Desde manhã andamos nesta roda viva. Lembro-me de tê-la visto na capela do Jequitibá, referiu Milkau. Sim, é verdade. Recordo-me bem de que não estávamos muito longe um do outro. Por sinal que eu dormi. Maria enrubesceu, mas imediatamente retomou o fio da conversa. Fazia um calor terrível e o pastor não o divertia, não é verdade? Não sei. Ao contrário, senti um bem-estar imenso e o sono me veio como um arrebatamento feliz. Deixe lá, replicou-a, meio confiada e íntima, que às vezes seria melhor passar a vida a dormir. Então, ela disse, não ligue para isso, eu acho que às vezes seria melhor passar a vida dormindo. Já vejo que converso com uma grande preguiçosa. Eu? Nunca. Volveu com vivacidade a rapariga. Não é por preguiça. Seria para esquecer tantos aborrecimentos que desejaria um grande sono. Acabou a frase com a voz sumida e vagarosa. Aborrecimentos? Imagino que a que coisa simples dá este triste nome, observou Milkau. Ela não respondeu e ligeiramente abaixou os olhos, quando logo depois os ergueu e mudou de assunto. Como é belo dançar! Que será, não é, que aborrece essa personagem que parece vai começar a se desenvolver mais nos próximos capítulos? Que será que aborrece Maria? Com a sua mão fina, fazia um aceno afável às amigas que passavam, alucinadas no movimento aéreo da valsa. Milkau ia achando prazer em se entreter com a rapariga, que também ao seu lado não sentia o menor constrangimento e se exprimia sem embaraço, como a um velho conhecido. Quando a música parou, os pares se desfizeram e cada um dos dançantes tomou direção diversa. Tu vês, disse Maria à amiga, não me mexi daqui à tua espera. Eu sabia. E agora, queres dar um passeio ou preferes ficar aqui? Oh, meu Deus! Passear quando estás que não podes? Não, amor, descansa um pouco. Talvez, observou Milkau, fosse preferível para sua companheira sentar-se à janela. As cadeiras ali estão desocupadas. Vamos para lá? O ar fresco lhe dará forças. Levantou-se e as moças correram sôfregas para as cadeiras indicadas, receosas de perdê-las. O primeiro olhar deles foi para o quarto de fora. Toda a terra estava inundada de um luar branco. As nuvens, descendo no céu, aparentemente chovendo, desmanchavam-se no horizonte, e o grande campo vaporoso, livre, sem estrelas e desmaiado, ia se transformando em um pavimento de cristal, puro, rijo, transparente. Então, no local em que a chuva se desfez, né, as nuvens se desfizeram, o céu vai ficando ali totalmente cristalino e você consegue ver bem as estrelas. O verde das árvores adoçava-se à luz diamantina. A torrente, a chuva, ali, pesada pancada de chuva, rolava borbulhando. Um vento manso balançava os ramos e destes as sombras ainda longas dançavam inquietas. Que é isto? Interrogou Maria, meio assustada, por um grande barulho de vozes que vinha da sala de jantar para o lugar do baile. As vozes estão se aproximando, tá? Todos se precipitaram para indagar o que se passava. Havia grande discussão em vozes altas e agudas, mas tudo cortado por atroadoras, né? Ecoadoras. Atroadoras é com som de trovão muito forte. Atroadoras e bruscas gargalhadas. Todavia, Maria e a companheira não estavam tranquilas, pensando que uma grande rixa se travava ali. Milkau saiu para ver o que se passava e pouco tempo depois voltou. Não é nada. O agrimensor felicíssimo entende que já basta destas danças estrangeiras e que agora se deve passar às danças brasileiras. Os músicos não sabem como executá-las, os rapazes protestam contra a inovação, que eles ignoram. O agrimensor insiste, ensaia alguns passos, assobia, quer forçar os músicos a tocarem. E afinal? Perguntou Maria. Afinal, parece que Felicíssimo vencerá e veremos algumas danças da terra. De fato, o agrimensor conseguira impor os seus desejos e arranjara que os músicos de experiência em experiência lhe dessem uma peça, cujos compassos seriam mais ou menos os da dança que premeditara.
Depois deste acordo, os músicos vieram para os seus lugares e a gente ansiosa correu para a sala, num burburinho de risadas, para conseguir um bom lugar. Depois sucedeu um silêncio de espera. Ninguém se movia mais na sala, livre para a dança, quase todos sentados e muitos amontoados às portas e janelas. Junto aos músicos, Felicíssimo cantarolava o andamento. Não tardou, porém, que a orquestra, agora afinada, começasse a tocar uma peça arrastada e voluptuosa. Alguém perguntou ao agrimensor o que ia ele dançar. Felicíssimo, cambaleando com os olhos tortos e compridos, saiu para o meio da sala, gritando com voz difícil. É o chorado, meu povo. Não é esse tom de voz, gente, mas eu não vou conseguir aqui fazer um tom de voz de bêbado, então use um pouquinho aí sua imaginação, tá certo? E erguendo e abaixando os braços, ensaiava estalar os dedos como castanholas. Mas nenhum som produziam as suas mãos dormentes. A música suspirava gemidos lânguidos e o dançarino só, no meio da casa, fazia trejeitos desconexos, desengraçados, medonhos. Rodava sobre si mesmo, acocorava-se, arrastava a perna, e jamais um gesto se casava com o compasso da música. Riam em torno, achando aquilo estúpido e grotesco. A embriaguez do agrimensor era completa, e o inutilizava inteiramente. Felicíssimo deu mais algumas voltas, e afinal, como numa guinada de navio, seu corpo se arrojou rápido, violento contra a parede. Foi uma barafunda. Foi uma atrapalhada, foi uma confusão. Todos gritavam de susto, uns fugiam abandonando seus lugares, outros riam do espetáculo. O agrimensor apoiou-se com a mão à parede, livrando a cabeça, e caiu brusco e pesado numa cadeira vazia. Por entusiasmo, por prazer, a música continuava. Felicíssimo ainda tentou erguer-se, mas os seus vizinhos o sustiveram na cadeira, com medo de alguma queda desastrada. Ele deixou-se prender, agradecendo-lhes com o enternecido olhar de bêbado manso. Lembra que eu tinha dito para vocês que tinha um paralelo da cena do palhaço no baile? É essa cena aqui. O Felicíssimo, completamente embriagado, está fazendo o papel no baile dos adultos que o palhaço fez no baile das crianças. Durante algum tempo, ninguém se moveu e a música prosseguia solitária nos seus largos e chorosos compassos. Mas, de repente, como um fauno antigo, Joca pulou na sala e principiou a dançar. A sua alma nativa esquecia por um momento essa dolorosa expatriação na própria terra, entre gente de outros mundos. Arrebatado pela música que lhe falava as mais remotas e morredouras essências da vida, o mulato transportava-se para longe de si mesmo e transfigurava-se numa altiva e extraordinária alegria. Todo o seu corpo se agitava num só ritmo. A cabeça, erguida, tomava uma expressão de prazer ilimitado. A boca entreaberta com os dentes em serra, sorria. Lembra que os dentes dele foram cerrados para ficarem pontiagudos? Os cabelos animavam-se livremente, ou empinados e eriçados, ou moles caindo sobre a fronte, caindo sobre a cabeça. Os pés voavam no assoalho e as mãos, ora baixas, estalando castanholas, ora unidas, saindo dos braços retesados, os braços rígidos, ora espalmadas no ar, e nesse gesto ébrio de música, olha, o Joca não está bêbado, ébrio aqui, que significa bêbado, é pela música, porque ele está entregue à música, todo preenchido dessa música. Perfilado nas pontas dos pés, ele parecia, com os braços abertos, querer voar. Umas vezes, corria pela sala, saracoteando o corpo, com os pés juntos num passo miúdo e repinicado. É um passo vibrante, tá? Outras, obedecendo ao compasso da música, vinha lânguido, mole, sem energia, requebrado, de cabeça inclinada e olhos compridos. E achegava-se a alguma mulher, quase de rastos, suspenso, querendo arrebatá-la numa volúpia contida que se adivinhava febril, vertiginosa. Depois, erguia-se num salto de tigre, retomava a sua doidice como num grande ataque satânico, agitava-se todo, convulso, trêmulo, quase pairando no ar, numa vibração de todos os nervos, rápido, imperceptível, que dava a ilusão de um instantâneo repouso em pleno espaço, como a dança de um beija-flor. De novo a cena do palhaço se repete, porque o palhaço fazia cabriolas, ele fazia cambalhotas. E, em certo sentido, a dança do Joca está sendo associada a isso, tá?
Nesse momento, a orquestra podia parar, fazer um silêncio que desequilibrasse tudo. Joca não perceberia a falta de instrumentos, pois todo ele, no seu corpo triunfal, na sua alegria rara, no impulso de sua alma, vivendo, espraiando-se na velha dança da raça, todo ele era movimento, era vibração, era música. Esses movimentos aqui vão ser a dança típica, não do Brasil, da raça, né? Aspas, do Joca. A cena continuou algum tempo com esse único personagem. Joca procurou um par, uma mulher que acudisse aos seus apelos, que correspondesse aos seus movimentos. Ninguém veio. Ninguém sentiu o ímpeto de sacudir-se, de remexer-se ao ritmo daquela dança. Todos tinham curiosidade e nada mais. Desolado, tomado de uma repentina tristeza, de uma saudade das suas companheiras de mocidade, das mulheres negras que sentiam como ele, pouco a pouco foi cansando. O peito ofegava, as pernas morenas não se retesavam com a mesma energia de pouco antes, com a flexibilidade vigorosa do pau d'arco. Exausto, ele derreou o corpo combalido, ele arriou em algum lugar, né? Descansou o corpo, que estava ali enfraquecido, e o último intérprete das danças nacionais foi cedendo o terreno aos vencedores, enquanto outra música, outra dança, invadia o cenário. Era a valsa alemã, clara, larga, fluente como um rio. Na sala, os pares voavam num frenesi, e entre estes se foi a amiga de Maria. Fora, havia mais luar. As sombras, minguando, se resumiam mais fixas. Numa das janelas, um par cochichava, esquecido de dançar. Era uma longa, infindável e sussurrante palestra. Um momento, a rapariga alteou a voz e, toda entregue à paixão, declarou como na velha balada: "Oh, ich dich lieb, Fasdunstan." É alguma coisa assim, gente. Eu não sei alemão, a minha pronúncia deve estar horrível. Mas significa, se eu te amo, né? Porque está perguntando, né? Eu te amo? Pergunte à estrela. É isso que significa essa frase. Maria estremeceu, ouvindo o canto de amor, e, sem saber o que fazia, fitando os olhos ardentes o céu, apontou a lua, dizendo com voz sumida e trêmula: "Que tristeza!" Isso ela está dizendo enquanto ela está apontando a lua. O pensamento de Milkau, como obedecendo a um chamado estranho, subiu ao astro morto. Por que astro morto? Porque na superfície da lua não tem vida, né, gente? Ela imaginou a solidão de um mundo sem vida, essa terra deserta, marchando como um cadáver fantástico na estrada do infinito. Ele pensou que algum dia também, aqui nesta terra, radiante, viçosa e feliz, toda a vida se acabaria, e uma imensa tristeza, um grande silêncio reinaria nesses mesmos cantos, cheios de movimento e de alegria. E para quantos não começara o isolamento, princípio da morte? Pensou na sua própria vida, já que ele está em isolamento. No seu destino, nesta solidão em que ia passando a existência, envolto como num véu intangível, que o não deixava sair para o mundo, nem permitia que o mundo viesse a ele. Sua vida triste, sem uma companheira, sua casa casta e mística, pior que o eterno frio. Milkau está entendendo ali que a vida dele está mais próxima de um astro morto como a lua, se ele não tem uma companheira. Interessante isso nessa altura da narrativa, né? Acabara a dança, e era a hora da separação. Um velho chegou à janela onde estava Maria e chamou-a. A moça despediu-se de Milkau, como de um antigo conhecido que no dia seguinte se tornaria a ver. Por sua vez, Milkau, já recomposto daquele instante de desfalecimento, aquela perda de sentidos instantânea em que ele ficou ali viajando, pensando sobre o futuro da terra em que todos estarão mortos, foi procurar Lentz, encontrando entre vários colonos no terreiro ao ar livre. Pensei que fosse o último a deixar esta casa, gritou Lentz, recebendo jovial o companheiro. Não sabia que eras tão grande e apaixonado de festas. Distraí-me vendo os outros alegres e quis te dar a liberdade de te divertires ao teu modo. Aqui estive a conversar sobre a Alemanha com estes amigos. E falamos também de outra Alemanha, que há de vir no futuro. Não é verdade, camaradas? Os outros aplaudiram a profecia. Bem, disse Milkau, mas agora cuidemos de ir para casa. A caminho. Adeus, amigos, até um dia. Bateram horas e horas a mesma estrada de manhã percorrida. Um momento depois de passarem por um grande cafezal belo em sua viçosa negrura, na encosta de uma montanha majestosa, começaram a ver cruzes pretas e pedras brancas por entre os pés de café.
Além de se destacar, gente, aqui essa antítese, nota como a estrutura dessas frases desse parágrafo, ela não é fluida. A gente tem o uso de hipérbatos aqui que compromete a fluidez do raciocínio. Que é isto? Perguntou Lentz. Um cemitério, respondeu Milkau. E acrescentou, vês tu, não há em Canaã lugar para a morte. A terra dá o menos possível aos túmulos. Eles, escassos e raros na fralda da montanha, não apagam a luz nem dão sombra sobre a vida que os enlaça e domina na força do seu triunfo. O Milkau está falando isso mais para ele mesmo do que para o Lentz. Era ele que estava pensando na inexistência, no fim dos tempos e na morte em todos os lugares. Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado você na finalização da leitura do capítulo 5. Uma boa leitura. Eu espero você na nossa próxima live para o início da leitura do capítulo 5. Um beijo e até a próxima.